Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à atividade desta noite, promovida pela Sociedade Espírita de Joinville. Hoje iremos iniciar o ciclo de palestras do curso Conhecendo a Mediunidade, onde iremos abordar 7 temas em 7 encontros virtuais, cujos temas propostos baseiam-se nos principais questionamentos acerca da mediunidade, como decorrência da curiosidade natural das pessoas a quem os temas se destinam. O conteúdo das palestras terá como fontes principais as obras básicas da doutrina espírita. Serão 20 minutos de apresentação inicial do convidado da noite, que hoje é o senhor Jefferson Ostrufka, com o tema Deus e a evolução histórica da mediunidade. As palestras serão apresentadas por 2 mediadores, Flávia Ravache e Dr. Mauro Silveira. Após a apresentação do palestrante, nós vamos fazer perguntas que foram selecionadas, que complementarão o tema da noite. Vamos fazer a prece inicial, como sempre fazemos no início de todos os nossos trabalhos, e após a prece, então, Dr. Mauro apresentará o nosso convidado da noite. Então, eu peço que vocês me acompanhem para a gente poder começar o nosso trabalho. Jesus amigo, agradecemos a tua presença conosco nos momentos de trabalho e pedimos que nos acompanhe nesta noite de esclarecimentos e de estudos e que assim seja. Então, com o Dr. Mauro, então, a apresentação do convidado da noite. Obrigado, Flávia. É um prazer muito grande termos a noite de hoje o convidado Jefferson Ostrufka, que dará início realmente a esse curso. Importante entender que o Jefferson ele é colaborador da Sociedade Espírita de Joinville há mais de 9 anos. Ele também é palestrante na Casa Espírita. Ele é facilitador, ele orienta e facilita um grupo de estudos de educação da mediunidade na Sociedade Espírita de Joinville. Ele é coordenador e facilitador do grupo de estudos do Evangelho Rede Vivo, na Sociedade Espírita de Joinville. Ele é atual presidente da Sexta URI, que é a Regional Espírita, União Regional Espírita, da Federação Espírita Catarinense, e é também mediador do programa da Sexta URI, O que o Espiritismo fala. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Jefferson, para que ele exponha o tema a que se propôs, e vamos contar com o auxílio dos nossos espíritos amigos a intuí-lo, facilitando-lhe a fala e os esclarecimentos. A palavra, Jefferson. Boa noite, Dr. Mauro, boa noite, Flávia. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estarmos hoje, né? Iniciando esse ciclo de palestra, conhecendo a mediunidade, que possamos realmente, né, aprender um pouquinho mais, né, dessas questões da mediunidade, essa proposta da Sociedade Espírita de Joinville. Então, nós temos, né, como tema hoje, Deus e a evolução histórica da mediunidade. Então, para que nós possamos adentrar um pouquinho nessa questão, nós vamos falar sobre a evolução do pensamento a respeito de Deus, né? Nós, da doutrina espírita, né, nós temos como base, né, dos ensinos da espiritualidade, que nós somos espíritos, né? E que fomos criados simples e ignorantes, né? E dentro do processo da reencarnação, ou seja, múltiplas vivências no corpo físico, nós estamos aí trilhando, então, esse caminho evolutivo. Então, quando a gente fala evolução, nós estamos falando muitas vezes de evolução de nós mesmos, né? Então, quando a gente se refere muitas vezes à humanidade lá no período anterior, né, nós estamos falando de nós, né? A humanidade que estamos inseridos nesse processo evolutivo. Então, num primeiro momento, né, nesse processo da evolução do pensamento a respeito de Deus,
No primeiro momento, é o Criador confundido com os fenômenos da natureza, por não compreendê-los e por algo dizer aos homens que por trás de qualquer manifestação inteligente havia uma inteligência, né, que os dirigia. Imaginavam, então, eles se tratarem do próprio Deus. Então, todos os fenômenos, né, a chuva, os raios, né, os trovões, mesmo a lua, isso constituía, né, no entendimento como fosse um Deus. Né? Então, nós tínhamos essa visão, né, na humanidade lá atrás, que tudo. Por quê? Porque a gente já percebia que havia uma manifestação inteligente por trás disso. Avançando um pouco mais, o homem, então, distingue o fenômeno de seu Criador. Todavia, ainda bem atrasado em compreensão, imaginava que a cada manifestação havia um Deus, que é o politeísmo. Então, essa visão de vários deuses. Então, nós dizíamos que era um Deus Sol, um Deus Lua, né? E assim por diante. Ou seja, tínhamos inúmeros deuses. Avançando um pouco mais, nós, dentro desse processo da evolução, alguns emissários do alto, né, de mais alta hierarquia universal, vêm até nós e nos ensinam, então, que existe um Deus só. Então, só um Deus havia. O verdadeiro Criador de todas as coisas. Todavia, né, como uma evolução não dá saltos, a compreensão do eterno de Deus ainda é imperfeita, e temos, então, um Deus antropomórfico, isto é, a imagem e semelhança do homem, um Deus com as paixões humanas, um Deus com as dificuldades humanas. O tempo passa, né? O mesmo com a evolução das ideias de Deus, né? O Deus general para o Deus Pai. Então, Jesus nos traz a visão do Deus Pai, esse Deus de amor, nos dando, então, um outro conceito, né, desse Pai supremo. Ainda com muitas dificuldades de compreensão, como a evolução não dá saltos, ainda carregamos, mesmo assim, muito da visão antropomórfica do Criador. Ou seja, mesmo ainda trabalhando nessas questões sem entendimento real. Mesmo Jesus dizendo que Deus é amor, né, que sempre está ao nosso lado, ainda nós temos dificuldades. Passando um pouco mais de tempo, né, meados do século XIX, os espíritos nos revelam o que seria o mais avançado conceito de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, a primeira edição publicada em 18 de abril de 1857. Então, deu início, né, à codificação da doutrina espírita. Depois tivemos outras obras, né, que vêm complementar a própria doutrina espírita. Todas essas obras, todo um trabalho de codificação, de organização do senhor Allan Kardec, né, que fez, então, trouxe para nós a lume as orientações dos espíritos que ele compilou, que ele organizou. Então, ele é apenas o nosso codificador, né? E como ele mesmo já diz na introdução do Livro dos Espíritos, nada o pertence, sim, a todos a espiritualidade superior que eu trouxe. Deus, então, deixa nesse momento de ser um ser inteligente, para então se transformar em ser a inteligência suprema. Então, não é mais um ser inteligente, e sim a inteligência suprema. Então é confirmado como causa primária de todas as coisas, ou seja, o Criador de tudo e de todos. Tudo que existe, tudo que podemos imaginar, aquilo que vemos e aquilo que ainda não vemos. Dentro dessa perspectiva, né, eu acho que nós temos várias perguntas, né, Dr. Mauro ou Flávia, né? O que nós temos aí de questões? Temos algumas perguntas, Jefferson, para complementar o tema, né? A gente sabe que essa apresentação inicial ela é bem básica, então eu vou começar aqui a pergunta número 1 para você, que diz o seguinte, né? A gente sabe que o tema de hoje é Deus e a evolução histórica da mediunidade. Então, como a gente já teve nessa primeira parte da tua exposição uma introdução sobre Deus, nós podemos, você pode nos esclarecer, né, uma introdução do que é um médium, do que é a mediunidade? Lembrando, né, que o tema é Deus e a evolução histórica da mediunidade. Então, falamos um pouquinho desse processo evolutivo de Deus, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos do que é médium e mediunidade. Então, primeiramente, a gente vai falar de médium, depois a gente já vai esclarecer a questão da mediunidade.
Então, nós vamos encontrar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a doutrina espírita, né, a codificação da doutrina espírita, ela é montada em 5 obras, né? A primeira delas, a qual já falamos, do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, esta obra é dividida em 4 partes. Cada parte depois deu origem a uma obra complementar. Então, a primeira parte, ela deu origem à Gênese, a segunda parte deu a origem ao Livro dos Médiuns, a terceira parte deu origem ao livro o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, então, deu a origem, então, ao livro O Céu e o Inferno. Então, na terceira obra, da codificação, nós vamos encontrar, no capítulo 28, dizendo que os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Então, o médium é aquele agente que vai transmitir as informações do mundo espiritual para o mundo físico. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligente. Então, o que a Espiritualidade está dizendo aqui? Que, então, os médiuns são esses órgãos materiais que são utilizados pelos espíritos desencarnados, né, para que, então, possam trazer as mensagens do mundo espiritual a nós aqui encarnados. Santa, continua ainda os Espíritos dizendo, santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Então, é santa, né, porque ela tem que ser desempenhada dentro do processo de entendimento e dos ensinos da doutrina espírita e também das orientações e dos ensinos da Boa Nova, né, da mensagem de Jesus, né, trazida nos seus evangelhos ou no Novo Testamento, para que, então, seja esta visão santamente. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Ainda encontramos no Livro dos Médiuns, né, no capítulo 14, então, o Livro dos Médiuns, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, né, inclusive o segundo livro publicado, porque a ordem da publicação não foi exatamente das partes, né, do Livro dos Espíritos. Então, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o segundo, o Livro dos Médiuns, depois o Livro dos Espíritos, aí o Céu, o Inferno e a Gênese foi a última, né? Então, a primeira parte foi o último livro publicado. Mas lá dentro do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar também uma colocação que diz o seguinte, no item 159, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Que todos aqueles que têm algum tipo de influência, então ele é um médium. Continuo dizendo, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Então, é muito raro alguém hoje encarnado aqui que não tenha rudimentarmente esta condição. Continua os espíritos dizendo que pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Então, aqui nós vemos que todos nós, de alguma forma, somos médios. Todavia, nos diz os espíritos, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostre bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a denominação médios, né, ela é usada, conforme os próprios espíritos estão dizendo aqui, para aquele que tem, aquele indivíduo que tem a faculdade mediúnica, mas numa condição mais patente, uma certa intensidade, e não naquela condição mais vulgar, né, mais simples, que todos nós, seres humanos, o têm. E essa condição, né, dizer que todos os temos, eu sempre gosto de comparar, né, com aquela condição que nós sabemos, né, isso nós temos lá no Livro dos Espíritos, né, mesmo em outras obras citando essas questões, que todos nós sempre temos um anjo da guarda, né, um espírito protetor, um espírito que realmente fica determinado a acompanhar-nos na nossa vivência física para nos intuir, nos orientar e fazer com que nós possamos sair melhor dessa encarnação do que entramos, né, nesse processo evolutivo ao qual estamos inseridos. E se nós não tivéssemos nenhum grau de mediunidade, né, que não pudéssemos nem acessar
ter uma sensibilidade suficiente para acessar essa intuição dos espíritos protetores, dos nossos anjos da guarda, né? Para que serviria ele, né? Então fica aí uma pergunta, né? Claro que só esse tema seria um tema para uma exposição, uma palestra, né, integral, né, dessa questão. Aqui nós só estamos dando uma pequena introdução nessa questão, só deixando aí uma pergunta no ar, né, para que a gente possa pensar. Ainda encontramos no Livro dos Médiuns, agora no capítulo 32, um vocábulo espírita. Na grande maioria das publicações nós temos isso, né? Nas publicações da FEB, normalmente tem esse capítulo 32, que vai dizer que médium, né, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. E na questão de mediunidade, né, vai dizer que é a faculdade dos médiuns. Então, o médium é aquele que é o intérprete, é o intermediário, né, aquele que está trazendo as informações da espiritualidade, né? Então, esta faculdade é a mediunidade. Então, a faculdade de mediunidade é esta condição de que um indivíduo, né, um encarnado, um espírito encarnado, tenha, então, a faculdade de comunicar com o mundo dos desencarnados. Nós temos uma citação, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, que faz nós entendermos um pouco melhor essa questão, que nos diz: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobre, então, um mundo infinitamente pequeno. Para penetrar no mundo invisível, então, para que nós possamos enxergar o mundo invisível, aquele que não está sujeito a nós utilizarmos da nossa vista corpórea, e nenhum instrumento, pelo menos, criado até este momento, Deus nos deu a mediunidade. Então, para nós podermos ver que a mediunidade, então, é essa ferramenta para fazer este relacionamento com o mundo físico e o mundo espiritual. Eu acho que nós temos mais perguntas aí, doutor Mauro? Está fechado, acho que o microfone, doutor Mauro. Verdade, eu havia esquecido. Você acabou falando agora de Deus, tendo as noções, como os espíritos nos trazem a noção de Deus, e os conceitos de mediunidade. Eu gostaria de voltar um pouquinho ao tema de Deus e pedir como é que a gente pode ter provas ou científicas, ou filosóficas, ou até doutrinárias, religiosas, da existência de Deus. Que provas que a gente pode oferecer para quem está estudando da existência de Deus? O que o Espiritismo nos traz? Nós temos essas colocações, né, doutor Mauro e Flávia, e os amigos aí que estão nos ouvindo. Nós temos tanto no Livro dos Espíritos, né? Vamos lá, o Livro dos Espíritos foi a primeira obra da codificação, e depois houve um desdobramento de cada parte, né, trazida em outra obra. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, já nas primeiras questões, né, vai falar sobre Deus. Isso, então, foi desdobrado no livro A Gênese. E de lá que nós vamos buscar a resposta para essa questão. Então, eles começam, já no capítulo 2 da Gênese, que é intitulado Deus, Kardec intitula como Deus esse capítulo, então ele vai trazer várias informações a respeito do que os Espíritos estão dizendo do novo entendimento da divindade, como que nós podemos enxergá-lo, né? Primeira coisa, ele vai me dizer que, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre o que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerarmos antes de tudo. Então, nós precisamos lembrar que esta é a condição que nós precisamos lembrar antes de tudo, né? E aí eu sempre lembro, quando dessa questão, eu lembro da fala de Jesus, né? Quando ele resume a lei e os profetas e diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocar a Deus acima de tudo, vem nos dizer aqui os Espíritos. Então, nesse sentido, né? Então, colocar Deus acima, Ele é o nosso Pai, o Criador de tudo, né? Precisamos, então, ter essa visão. Bom, dito isso, eles partem para o segundo item. Constitui princípio elementar, que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Então, aqui ele entra numa visão filosófica, né? Numa visão lógica, para que nós possamos, então, raciocinar, para começar a entender que Deus é esse, né? Essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, criador de tudo e de todos, né? Porque enquanto nós víamos o universo,
ou o nosso mundo, né, que a nossa visão, até pouco tempo atrás, nós estamos falando de tempo muito curto em relação à criação do nosso planeta, e mesmo da nossa constituição, com espíritos simples e ignorantes, né, que já dita aí de muitos séculos e muitos milênios, né, nós apenas há 500 anos mais ou menos, ainda nós enxergávamos o nosso mundinho como sendo o centro do universo, né, tudo girava em redor a ele, né. Hoje nós já temos visão um pouco mais completa disso e já enxergamos o nosso mundo uma periferia, né, da nossa galáxia. A nossa galáxia é uma galáxia relativamente pequena perto a outras que existem aí no nosso universo conhecido. Então, nesta visão mais aprofundada, nós também temos que entender que esse Deus é criador de tudo isso, né? Não é mais aquele Deus que apontava o dedo para nós, né? Que nos julgava, que nos condenava. Sim, e sim, nós estamos inseridos sobre suas leis que nos regem, né? E que possamos entender isso. Então, nesse sentido, eles propõem uma lógica, num entendimento lógico, que ele vem dizer, então, que nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo observamos os efeitos e que se chega, então, ao conhecimento de uma causa. Olhando, nós vemos o efeito, então sempre vai ter uma causa. É isso a proposta que eles estão dizendo, uma proposta lógica, né, que podemos entender. Outro princípio igualmente elementar é que, de tão verdadeiro que passou-se um axioma, é que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Então, nós não podemos imaginar que algo inteligente saiu de algo sem inteligência, né? Então, um princípio, como outro princípio que ele nos propõe, é exatamente essa visão de que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E aí fica muito simples, né? Pois bem, diz os próprios Espíritos, lança o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria e a harmonia que preside essas obras. Reconhece o observador que não haverá nenhuma que não ultrapasse os limites da mais potentosa inteligência humana. E aí, então, o que nós vemos? Quando nós olhamos para o universo, né, a grandiosidade, começamos a estudar e ver as leis que o homem já conseguiu observar, nós vemos a perfeição de todo esse processo. Quando vamos para o microcosmo e começamos a analisar toda a perfeição que existe nisso, né, nós vemos a inteligência que está por trás disso. E essa inteligência, então, que nós denominamos como Deus. Se olharmos para o próprio organismo, né, para nós vamos então também observarmos. Se olharmos por uma flor, se olharmos para um inseto, nós vamos então observar ali essa perfeição. Então, tudo isso tem que ter vindo, a causa primária disso é algo extremamente inteligente, além do homem. Então, se além do homem, tem que existir alguma coisa ou outra, que esta alguma coisa, então, é Deus. Então, diz o próprio Espírito que, ora, desde que o homem não os pode produzir, é que eles são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que sustente, né, um efeito sem causa, né? Então, que nós achamos que é do nada, né? Surgiu do nada. Aí nós temos um problema aí filosófico para trabalhar isso, né? E aí, Flávia, temos mais perguntas ou não? Temos bastante perguntas aí. Não sei se está respondido, né? Se está respondido, senão completa aí para nós. Não, está perfeito. Mas quando a gente fala assim de Deus, né, sempre surgem muitas questões. E depois que a gente tem esse primeiro contato, né, com essa definição da doutrina espírita de Deus, surgem novas questões, né, a respeito desse tema. E a nossa próxima pergunta, para a gente esclarecer aí, pessoal, é a seguinte: se a gente pode, né, se o homem, o ser humano, consegue penetrar na natureza íntima de Deus, se ele consegue saber, né, do que a gente está falando aqui nesse sentido. Porque essa é uma pergunta muito, muito interessante, né, muito boa, né, Flávia? Porque nós temos dois aspectos, né? Primeiro, porque nós estamos reconstruindo o conceito de Deus, né? Então, a doutrina espírita nos traz elementos que faz com que nós repense aquela construção que nós vemos há muito tempo trazendo de Deus, para enxergar não aquele Deus antropomórfico, né? Aquele Deus com falhas e deficiências e paixões humanas, e sim o Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas uma das questões que a gente começa a trabalhar isso, a gente quer saber a intimidade de Deus, né? Ou seja, como que ele o que a gente pode alcançar disso, né? Então, isso é natural, né? Mas os Espíritos vão nos dizer, né? Eu vou buscar a resposta para essa questão no próprio A Gênesis, ainda no capítulo 2, né? Que está intitulado Deus,
que ele vai dizer lá no item 8, que esse item Kardec intitula que da natureza divina, ele vai nos dizer que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Então, nós não temos capacidade de sondar a intimidade de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração dos espíritos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que isso só vai acontecer quando nós temos que desenvolver sentidos que não temos. Então, não é só os 5 sentidos que nós temos. E também não é o 6º que nós já estamos desenvolvendo, que é a mediunidade, né, essa interação com o mundo espiritual, essa capacidade de enxergar coisa além da matéria, nós já estamos, mesmo que embrião, nós já temos. Mas, então, é algo além disso, né, que nós não temos. Aí vamos ter que ainda desenvolver. E quando vamos adquirir isso? Quando completarmos a depuração do espírito. Quando acontece isso? Então, os espíritos dizem que quando chegarmos a espíritos puros. E para isso, falta muito chão ainda, falta muito processo evolutivo. Mas, senão nós não podemos penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceita a premissa, né, da sua existência, ou seja, aceite Deus, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecê-lo por atributos necessários. Porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, nem deixar de ser Deus, deduz, então, daí o que ele deve ser, né? Então, através dos seus atributos. Doutor Mauro, tem mais alguma pergunta aí? Se não tiver respondido de acordo, complementa aí, né? Ao contrário, Jefferson, você trouxe já as noções de Deus, de mediunidade, que não é um ser antropomórfico, que a essência de Deus precisamos ainda crescer muito para chegar lá. Mas eu queria trazer um ponto que diferencia a doutrina espírita da grande maioria das doutrinas evangélicas, que trata da trindade de Deus. Então, como é que o Espiritismo entende essa trindade, ou quais são as características de Deus, os atributos pelos quais nós podemos entender Deus? Quais são os seus atributos? O que os Espíritos nos ensinam, né, que na verdade a visão não é da trindade, né, e sim, porque nós vemos esse Deus universal, né? Então, esta causa primária, essa inteligência suprema. E que nós não temos condições de sondar a sua intimidade, porque ela é algo além da nossa compreensão no momento, né? Dentro das condições que nós... porque talvez, né, nós precisamos só lembrar, né, que nós estamos inseridos nas leis divinas. Uma das leis de Deus é a lei do progresso. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, que atingiremos a perfeição. Esse atingir a perfeição, né, chega na condição de espíritos puros. Então, esse trajeto, e nós estamos muito mais próximo do princípio que do fim, que diz os Espíritos, né? Então, só para falar sobre isso, ainda levaria, né, vários, não é o nosso objetivo de hoje, isso seria, parece, com certeza a Casa Espírita, né, a Sociedade Espírita, oferece várias oportunidades, né, dessas temáticas lá nas suas exposições. Mas, voltando à nossa pergunta, né, então, o que nós podemos enxergar? Então, o que o Espírito nos traz é os atributos que nós podemos definir Deus. Como é que nós podemos enxergar? Então, sempre naquela proposta, né, de uma questão lógica, de olhando o que Deus deve ser, né, para entenderem olhando o que Deus não pode ser, para enxergar o que ele deve ser, né? Então, a primeira questão, né, que os Espíritos nos trazem Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Então, não podemos conceber algo ou algum Deus mais inteligente que ele, porque senão esse outro é um ser mais inteligente que Deus, esse outro seria Deus, e assim sucessivamente. Então, Deus tem que ter a inteligência infinita, né? Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. O não terá fim, nós até compreendemos, né? Mas o não ter começo, já vemos aí que falta algumas vezes alguma situação de ter uma compreensão exata. Porque como nós fomos criados por Deus, essa concepção de algo não criado, nós temos dificuldades. Então, mas se nós não entendermos que Deus não teve começo, então se Deus teve um começo, algo criou, alguém criou. Então, este outro seria Deus. Vocês percebem que num raciocínio lógico, então nós vamos voltando até chegar a Deus. Mas Deus é esse que não teve nenhum começo e não terá fim. Deus é imutável,
Se tiver sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teria suas leis que regem o universo. Então, lá nas leis morais, inclusive, os espíritos estão falando isso também, já no livro dos espíritos, a partir da pergunta 614, começa as leis morais, e logo na sequência, na 15 ou na 16, não lembro bem agora, ele vai dizer, né, dessa imutabilidade de Deus e de suas leis. Então, Deus é imutável, então, como suas leis também o são. Porque se ele mudasse, as leis mudariam. Imagine, né, o universo mudando suas regras a cada momento, entrava em colapso, né? Então, tudo funciona numa norma extremamente organizada, inteligente, né, que funciona tudo certinho. Então, não há caos, não há nada. Por quê? Porque nada se muda dentro desse processo daquilo que Deus o criou. Deus é imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Então, a doutrina espírita também nos traz três condições, né, 3 pontos básicos, né? Uma é Deus, o espírito e a matéria. Então, Deus, nós não temos uma definição. O que podemos ainda ter, não conseguimos adentrar sua intimidade, podemos observar através dos seus atributos, né, o que Deus deve ser. Mas entendemos nós, espírito, que somos espíritos, né, estamos ora encarnados e usando então a matéria, né? O que este corpo físico, que ora estamos aqui usando, que é uma vestimenta, é exatamente isso que os espíritos nos dizem, é uma roupagem, se utilizamos então para a manifestação do espírito aqui na condição de encarnados. Então, esta é uma roupagem que é o físico, é o material, né? E o espírito, que é um outro elemento, né, da criação, que somos nós, a nossa essência, a nossa capacidade intelectiva, a nossa moralidade está com relação ao nosso espírito, que é esse ser que está inserido na lei de progresso, evoluindo a cada passo. Mas também Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa. Então, se Deus não tiver todo o poder, algo ou alguém teria mais poder. Então, este seria Deus. Então, da mesma forma, nós vamos entendendo a condição que Deus tem que ser onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. A soberana bondade implica na soberana justiça. Porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a um só ponto de suas criaturas, já não seria soberanamente justo. E como consequência, também já não seria também soberanamente bom, né? Então, Deus é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições. Sem o que, então, não seria Deus, porque teria alguém mais perfeito do que ele ou algo mais perfeito do que ele. Deus também é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob as condições de que nenhum outro ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um fio de cabelo, é que seria então o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensavelmente se torna ele, seja infinito em tudo. Então, essas são as explicações que a doutrina nos traz a respeito dos atributos divinos. Flávia, contigo. Perfeito, Jefferson. Agora, eu queria voltar um pouquinho na parte da mediunidade, né, que é o tema aí do nosso curso, Conhecendo a Mediunidade. E essa relação, então, né, de Deus e da faculdade mediúnica. Então, eu queria te perguntar o seguinte, né, depois dessas explicações todas que você deu sobre os atributos de Deus, e em especial, né, Deus é eterno, não teve começo nem fim, nós sabemos que ele é o nosso criador, criou os espíritos, criou os mundos, né? Mas em relação à mediunidade, eu queria te fazer uma pergunta, né? A mediunidade, ela surgiu somente com o espiritismo, como a gente conhece ela nos dias atuais, né? Ou ela já ocorria ao longo da história da humanidade? Queria que tu esclarecesse um pouco essa questão, principalmente aí, né, que a gente sabe que o espiritismo surgiu não faz tanto tempo assim, né? Muitas vezes a gente imagina, né, que a questão das faculdades mediúnicas veio com o espiritismo, né? Mas nós já vimos que isso é uma faculdade inerente ao ser humano, né?
Então, nós vamos aqui fazer um pequeno resumo, né, trazido ali das questões do Livro dos Espíritos, que trata disso, que é da questão 667 a 673, que vem trazer uma abordagem a esse respeito. Então, a mediunidade é a faculdade inerente à espécie humana. A comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida, desde os tempos imemoriais. Então, se nós formos ver na história da humanidade, nós vamos ver sempre manifestações de comunicação do mundo físico e do mundo espiritual. Só que a grande maioria das vezes não entendendo dessa forma, né? Dando outros nomes, outras as condições, imaginando que era Deus, né? Trazendo as informações e não entendendo essa condição, né? Que na realidade é um intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Entretanto, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. Então, como nós somos criados simples e ignorantes, fomos absorvendo entendimento e ao longo dessa jornada, então nós fomos sempre amparados e auxiliados pelo mundo espiritual, nos trazendo, nos revelando informações pertinentes e com capacidade daquele momento. Vemos assim que os primeiros habitantes da Terra chamavam Deus tudo que apresentava qualquer característica sobrenatural. Qualquer coisa que lhe escapava ao entendimento, tais como fenômeno da natureza, como já falamos anteriormente, e até habilidade percebidas em outros indivíduos que o distinguia dos demais. Então, nós definíamos como questões de divindade, né? Porque não tínhamos conhecimento e entendimento disso de uma forma mais ampla, né? Como hoje já podemos observar. Em consequência, rendiam-lhe cultos e, por não possuir o senso moral e intelectual desenvolvido, os povos primitivos ofereciam aos deuses sacrifícios humanos, de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. E tudo isso nada mais era de comunicação com o mundo espiritual, né? Porque Deus, essa visão de Deus universal que nós temos hoje, é muito mais ampla, né? Então, ela foge essa visão daquele Deus que estava lá querendo uma oferenda. Isso eram os espíritos, né, que estavam ali comunicando, muitos deles também imperfeitos, que tinham essas condições, né? E a gente vai aprofundando isso um pouquinho mais na sequência. Na perspectiva da doutrina espírita, não é um simples produto de forças cegas da evolução, mas um cidadão do universo constrangido a transformar-se para melhor, como determina as leis divinas. Então, nós estamos inseridos na lei de progresso. Então, essa condição de evolução está inerente a nós mesmos, né? Então, nós lá na fase rudimentar, desse entendimento dessa comunicação com o mundo espiritual, então tínhamos uma visão mais equivocada. Conforme fomos ultrapassando e construindo esse processo, nós fomos melhorando o entendimento. Importa acrescentar que o processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve circundado pela inteligência superiores, permitindo que o corpo espiritual, o perispírito, né, vamos lembrar aqui que nós somos constituídos, né, nós encarnados aqui, nós somos constituições uma tríade, né, o espírito, que somos nós mesmos, que a capacidade intelectiva, moral nós como espírito, o perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo físico. Então, temos o perispírito. Então, esse processo evolutivo, também o perispírito vai sofrer essas transformações, se aperfeiçoa também, e com o resultado, produzir um veículo físico adaptado a alcançar voos mais altos. Então, vai evoluir nosso perispírito, vai evoluir o nosso corpo físico também nessa trajetória. E isso sempre auxiliado pelos próprios espíritos superiores. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas de pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia. É claro que esses aspectos de sintonia, ligação com o mundo espiritual é um pouco mais amplo do que isso, né? Então, mas nós, através do pensamento, se ligamos, né, a qualquer ser que tenha o mesmo padrão de pensamentos, ou seja, da mesma forma, nós vamos se ligar. Então, quando nós vamos evoluindo, vamos melhorando esse padrão, vamos sendo mais assertivos perante a lei divina, vamos vibrando numa condição mais específica e também vamos tendo contato com espíritos melhores, porque nós também estamos nesse processo evolutivo. É claro que nós iniciamos aqui uma conversa, né, que vai muito longe, né? Mas nós temos que voltar ao nosso tema, né, para que possamos aí dar finalidade a esse propósito de hoje. Doutor Mauro, temos mais alguma questão ainda? Eu queria aproveitar que você estava falando de mediunidade e que não é uma coisa do espiritismo exclusivamente, e já tinha falado sobre o que eram as médiuns e mediunidade, falou que isso é inerente ao corpo e que nós vamos melhorando através do tempo. Eu gostaria que você trouxesse alguns fatos históricos, se você poderia fazer assim, durante toda a evolução da humanidade, uma síntese histórica dos fatos mediúnicos que ocorreram, que pudessem, assim, colaborar nesse conhecimento
da mediunidade através da história? Nós temos lá a mediunidade primitiva, a intuição é a mediunidade inicial, né? Então, nesse processo dessa intuição, desse início desse relacionamento com o mundo espiritual. Os espíritos dizem que sempre nós temos um espírito protetor, um espírito amigo que está ao nosso lado, nos orientando, que é mais elevado que nós, que pode, então, nos contribuir nessa construção evolutiva. Então, a intuição é a mediunidade inicial. Os médiuns, o médium idolatra, né? Adora ou teme as forças da natureza, nomeando como Deus, sol, céu, lua, estrela, chuva, árvores, rio, fogo, ser humano, o que se destaca da comunidade. Então, nós vemos que isso está em nossa natureza, né? Então, nós trabalhamos isso, está em nós, né? Deus, até uma outra pergunta, né, que está lá na 621, Kardec pergunta aos espíritos sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus, onde ela está escrita, né? A resposta da espiritualidade está escrita na nossa consciência, né? Então, nós vemos que dentro da nossa Constituição, as leis divinas, de alguma forma, estão em nós. Muitas vezes embrionárias, que nós vamos aí desenvolvendo ou relembrando elas ao longo da nossa caminhada. Mas, dentro lá no início, já existia esse processo, né, embrião, nós colocávamos, então, essa condição de uma forma idolatra. Passando um pouco mais o tempo, a mediunidade tribal desenvolve, então, uma mentalidade mediúnica coletiva, crenças grupal em espíritos ou deuses, aparecendo a concepção do céu pai, o criador, o fecundador, da terra mãe, a geratriz que foi fecundada pelo criador, e assim vai, né, outras constituições. Depois nós vemos o feticismo, forma mais apropriada de mediunidade tribal, apresentando fortes coloridos anímicos, né? Animismo vem da alma, ou seja, do próprio espírito, né? Pelo culto dos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou o espírito. Surge a figura, então, do curandeiro, do feiticeiro, altamente respeitados e reverenciados, amados e temidos pelos demais membros da tribo ou do clã. Nós vemos isso na história, né? Em várias constituições nesse sentido. Em algum momento, essas práticas se desdobram em outras, conhecidas atualmente, voodoo, magia negra, etc. Depois nós temos a mediunidade mitológica, né? A prática mediúnica caracteriza pela presença de mitos, simbolismo, narrativa de criação do universo e dos seres, e pela magia, prática mediúnica e anímica de fortes conotações ritualistas. Depois nós temos a mediunidade oracular, o mediunismo que aparece por período de história humana, considerando como início da civilização, politeísta e religioso, ou seja, tem essa questão da divindade, né, mas ainda com muitos deuses, cultuados pela sociedade, os deuses, né, os espíritos, fazem parte de uma sociedade hierarquizada, onde há um Deus maior, né? Então nós podemos ver lá os Zeus, né, nos gregos, que vivem em locais específicos, no Olimpo, né, que é outra característica, então, que nos dá os céus, né, que depois deu origem às condições de céu, que nós vemos que nós vamos construindo e vamos melhorando o nosso entendimento dessas questões. Tais deuses são imortais, poderosos, não têm paixões, típicas de homens mortais. Ódios, amor, rancor, compaixões, assim vai. Cada deus governa uma parte da terra e dos seres terrestres. Os oráculos constituem o cerne de toda atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. A Grécia, então, torna-se o centro da mediunidade auricular, sendo que o oráculo de Delfos é o mais famoso. O oráculo pode representar a divindade, que fala por voz direta, ou também podia estar encarnada em um médium, ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar. Mas pode utilizar um objeto do templo, uma estátua, por exemplo, elementos da natureza, ou manifestar-se naturalmente ao médium. Estão denominadas pitonisas na forma de domínio psíquico ou corporal. Então, aqui uma síntese, né, pequena, né, que a gente fez dessas histórias. Mas na antiguidade, segundo Emmanuel, a mediunidade, Emmanuel, né, um espírito protetor de Chico Xavier, ele vai nos dizer que a mediunidade apresenta as seguintes características: face extrema ou esotérica, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada a manifestações públicas. Face interna ou esotérica. Então, a primeira esotérica é com X, a segunda com S, de essência monoteísta,
envolvendo grau de árdua iniciação e prática no interior dos templos por médios, magos, pitonisas, etc. Genericamente denominados iniciados, que são mantidos sob supervisão de sacerdotes. Então, essa é mais ou menos uma pequena síntese, né, doutor Mauro? Para que a gente possa entender. Acho que a Flávia tem mais alguma questão, Flávia? Tenho, porque tu falasse desses vários povos, né, em várias épocas da humanidade, que já utilizava a mediunidade de uma forma mais rudimentar, mais ritualística, né, xamãs e pitonisas e tudo mais. Eu tenho só uma curiosidade aqui para o pessoal, né, se a prática mediúnica desses iniciados surgiu com mais ênfase em algum desses povos. Se tu tens essa informação aí para gente. Nós vamos... A prática mediúnica dos iniciados surgiu com mais ênfase não só entre os gregos, né, como a gente já citou, mas também entre outros povos, como os egípcios, por exemplo. A mediunidade de cura é especialmente relatado no livro dos Mortos, né, que é um livro bastante conhecido dos egípcios. Mas os fenômenos de emancipação de alma eram especialmente conhecidos também e praticados. Lá nos hindus, né, nós vamos ver em os Vedas, né, encontra-se descrito todas as etapas da iniciação mediúnica e dos intercâmbios com os espíritos. Os hindus se revelam como mestre no domínio de práticas anímicas, tais como faquirismo, desdobramento espiritual e assim vai. Também vamos ver nos judeus, né? Mediunidade mediunidade é natural, revela-se exuberante da Bíblia, né? Então, várias citações de comunicação com o mundo espiritual, que se apresenta uma significativa variedade de efeitos físicos e os efeitos inteligentes. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, né, o judaísmo. Então, nós vemos lá os profetas trazendo o que era essa comunicação, essas profecias. Mais nada do que comunicação com o mundo espiritual e o mundo espiritual revelando, então, alguns fatos que iria acontecer, então, dentro desse processo, né, do profetismo. Nesse cenário surge a figura notável de Moisés, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu, então, a missão de trazer ao mundo o decálogo, né, os 10 mandamentos da lei divina, que nada mais é também um fenômeno mediúnico, né, que de efeitos físicos, a qual ali, então, traz as tábuas dos 10 mandamentos. Doutor Mauro, temos mais alguma questão? Eu queria até aproveitar essa tua referência a Moisés e a Bíblia, porque existe uma crítica muito grande à doutrina espírita em relação à exploração dessa conversação com os mortos, através da mediunidade, porque em Deuteronômio, eu até gostaria de ler o trecho aqui da Bíblia, há o argumento de que Moisés é frontalmente contra a expressão da mediunidade do diálogo com os mortos. E eu gostaria aqui de ler Deuteronômio, no capítulo 18, como está escrito: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O que eu gostaria que você trouxesse para nós, o que os espíritos nos trazem a respeito dessa aparente contradição entre a mediunidade de Moisés com o decálogo, como tu trouxestes, e esta fala tão contundente da abominação do Senhor. O primeiro aspecto, né, doutor Mauro, e companheiros que estão nos assistindo, Flávio, é que, na realidade, lá no tempo de Moisés já existia a mediunidade, né? Se não existisse, não estaria ali, né, dito que não poderia conversar com os mortos. Isso é um aspecto.
É claro que nós sabemos, né, que lá nós, na humanidade, naquela época, nós não tínhamos conhecimento, então nós se utilizávamos, como hoje ainda muitos se utilizamos, né, de forma equivocada do processo, né, dessa faculdade mediúnica recebida, né, para que possamos aí ter esse intercâmbio no mundo espiritual e crescer, né, individualmente como indivíduo, como espírito e também como coletividade, né, nós, a humanidade. Então, nós utilizávamos muito equivocado com isso. Então, a proibição vem nesse sentido, né? Mas o próprio, ainda de acordo com o Emmanuel, a proibição do intercâmbio com os mortos é contida, então, no Deuteronômio, justifica, pois, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras, entretanto, Jesus, assim como suaviza a antiga lei da justiça inflexível com o perdão e com o amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então, o Emmanuel está dizendo aqui, né? Jesus, ele foi muito justo, né? E tudo aquilo que ele precisava, que estava contrário à lei, ele foi, realmente ele pontuou. E aquilo que não estava, né? Ele foi mais brando. Então, nesse sentido, nós vemos, né? Que o Novo Testamento, os apóstolos e os discípulos de Jesus demonstraram maior entendimento da mediunidade, porque vários fatores de mediunidade sempre estavam compreendidos, mesmo depois do advento de Pentecostes, né? Todos os apóstolos também passaram a ter um grau de mediunidade muito maior. Nós vamos ver isso, se a gente tiver olhos de observar, no próprio Evangelho, né? No próprio Novo Testamento. Trata-se, então, de uma guinada histórica excepcional, pois a partir daí surgiu, a partir daí até o Espiritismo surgir, a habilidade é considerada instrumento de melhoria espiritual. E nós vamos ver que Jesus, né? Então, Jesus vem nos trazer a condição de também se comunicar com os mortos, porque ele lá, quando está um pouco antes da sua crucificação, ele entra em contato, né, com Elias, né, e com o próprio Moisés, né? Então, nós vamos ver que ele estava em comunicação com os mortos. Se ele fosse contrário, se isso não fizesse parte da lei, ele teria trazido uma outra concepção e não tendo relacionamento com o mundo espiritual ali naquele momento, né? Flávia? Então nós vamos caminhando agora para o final do nosso trabalho. Nós vimos, então, né, Jefferson, em teus esclarecimentos, que Deus seria, então, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, e a sua relação, então, com o tema da noite, né, da mediunidade, seria, então, que a mediunidade está dentro, né, das leis divinas e segue uma ordem também aí natural, né? Que a mediunidade sempre existiu em todas as épocas, vista muitas vezes de maneira diferente, como do que a gente vê hoje e que a gente trabalha hoje dentro do Espiritismo, mas que está tudo, né, de acordo aí com a lei divina. Então, quero agradecer, Jefferson, o teu conhecimento transmitido aí para a gente, para todos os que estão nos assistindo. Lembrando que o tema, nós vamos esclarecer ainda bastante coisa, né, no decorrer desses 7 encontros. Agradecer a presença aí do Dr. Mauro, nosso parceiro de apresentação. E gostaria, então, de passar a palavra para o Jefferson, para os agradecimentos, e na sequência, então, a gente encerra com as palavras aí do Dr. Mauro. Ok? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Dentro dessas condições, né, que a gente vê que a doutrina espírita nos traz hoje, a gente vê que há muitos equívocos. Eu não lembro se foi a Flávia, o Dr. Mauro até falou, né, muitas perseguições, né, ocorreram. E a gente vê, né, na Idade Média, isso ocorreu muito, né? Todo aquele que tinha uma faculdade um pouquinho mais ostensiva, né, já eram chamados de bruxos, etc., eram queimados, né, eram crucificados, e assim por diante, né?
Então, nós vendo assim, a falta de informação, né? A doutrina espírita veio, nos esclarece isso, nos demonstra essa visão um pouco mais clara. Nós vemos que, mesmo assim, a evolução não dá saltos, né? Até há poucas décadas atrás, né? A pessoa que tinha uma faculdade mais ostensiva, um pouco mais intensiva dessa relação com o mundo espiritual, era taxada, né, como perturbado, muitas vezes internados em hospitais psiquiátricos, né, sem entendimento. Hoje, né, a própria medicina já coloca outra visão, já entende isso de uma forma um pouco diferente, né? Ou seja, nós vamos aos poucos progredindo, então, esse entendimento, essa visão dessa questão da mediunidade. Isso, né, esse processo, né, quando nós enxergamos que nós somos criaturas divinas, criados por Deus, simples e ignorantes, estamos trilhando o processo evolutivo, vamos chegar à perfeição lá na frente, que vai demorar bastante ainda, né? Que estamos numa encarnação, já tivemos inúmeras anteriores, vão ter inúmeras posteriores, e nós então percebemos que são oportunidades que Deus oferece, e uma das condições muitas vezes é virmos como médium. Nós vamos ver que essa é uma faculdade natural do ser humano. Alguns com mais ostensividade, com mais intensidade, e outros com menos, né? O mais rudimentário, mais simples, né? Com aquelas condições de percepção, pelo menos aquilo que básica, né? Para que a gente possa ter as condições mínimas, né? De intuitiva, né? Do mundo espiritual, seja ela para os nossos espíritos protetores, né? Espíritos guardiões, ou mesmo para a influência daqueles que não nos querem bem, né? Porque também nós lembramos da pergunta 559 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos Espíritos, né? Então, a resposta é muito de verdade, muitas vezes nós somos dirigidos por eles, né? Ou seja, não no sentido de que eles nos governam, né? No sentido amplo da palavra, porque nós temos o livre-arbítrio, mas eles nos influenciam em função dessa capacidade mediúnica a qual nós temos. Nessa pergunta, eles não dizem se são os bons ou os ruins, né? Então, quando que vai ser os bons, vai ser os ruins? Vai ser aqueles que nós nos sintonizarmos, ou seja, dentro do padrão de ações e pensamentos que nós temos. Mas Kardec, para a gente poder concluir, né? Kardec então ensina, por sua vez, como intérpretes do mundo espiritual, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporções com boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa, né, do crescimento moral da humanidade e da própria questão da doutrina espírita. Então, nós vemos que é um processo natural. Então, chegou-se na condição de que hoje a doutrina espírita traz com um pouco mais de clareza, com entendimento dessa faculdade, é porque chegou o momento da humanidade dar passos adicionais a isso. Mas isso é um processo natural e nós vamos continuar evoluindo, crescendo e compreendendo isso. E o Espírito hoje nos diz e nos ensina que a faculdade mediúnica também, cada vez mais, vai fazer mais parte da nossa vida. Então, quanto mais para frente, mais evoluídos estivermos, mais nós vamos ter esse relacionamento com o mundo espiritual. E é a importância, então, de nós também entendermos mais um pouquinho dessas condições, quais são as leis que regem isso, né? E só lembrando também, reproduzindo mais uma vez uma fala que já fizemos lá no início, para conhecer, então, as coisas do mundo visível, né? E descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais, né? Como o telescópio, que olha para os astros, né? E desvenda as questões do macrocosmo, e aí o microscópio, que vai nos desvendar então as pequenas coisas, né? Infinitamente pequeno ou microcosmos, né? Então, mas para penetrar no mundo invisível, nessa comunicação com o mundo espiritual, que é uma coisa constante na nossa jornada, desde a nossa criação, né? Desde o processo evolutivo da nossa Terra, lá desde o princípio sempre teve cercado dos espíritos, né? Então Deus nos deu a mediunidade. Então devemos lembrar dessa condição para que possamos entender. E para isso, então, precisamos aprender, conhecer um pouco mais. E aí eu convido, né? Porque esse é o primeiro de 7, então nós temos mais 6 programas aí que vão tratar dessa temática. Agradeço do fundo do coração a Sociedade Espírita de Joinville dar essa oportunidade, porque aqui também estamos aprendendo um pouquinho mais. Obrigado a Flávio, obrigado ao Dr. Mauro, né, que fiquemos todos com Deus. Nós aqui agradecemos, Jefferson, o teu esforço, o teu estudo, a maneira muito tranquila, muito linear, muito fácil de
captar as ideias sobre Deus e sobre mediunidade, e que esperamos que quem assistiu o tema da noite tenha ficado satisfeito, tenha pelo menos iniciado a dar um conhecimento de doutrina espírita, que nós precisamos sempre continuar estudando. Agradecer o Jefferson, agradecer também a participação eficiente da Flávia Ravache, que foi nossa colaboradora na noite de hoje. Convidar a todos os que participaram desta noite, vendo esse vídeo, que possam ver na próxima semana, de acordo com o conjunto de palestras que, no vídeo a seguir, no final do nosso encerramento, se fará presente para a próxima reunião, na próxima semana. Como a Flávia iniciou a nossa reunião com uma prece, nós também encerramos em respeito aos espíritos que estão conosco, em respeito às palavras de Jesus, que sempre que estivermos falando dele, de Deus, de bondade, de caridade, ele estaria aqui presente, Jesus estaria presente. Nós vamos encerrar também com uma prece. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos nesta noite de aprendermos um pouco mais, de estudarmos um pouco mais, com a presença dos teus espíritos amigos, teus protetores, que nos auxiliaram a entender a imensidão de conhecimentos que temos pela frente, que a doutrina espírita nos trouxe, a bondade, o amor que Jesus veio exemplificar, e que a mediunidade nos permitiu ampliar esses conhecimentos através dos nossos espíritos de luz, que nos trouxeram mais conhecimento. E que possamos estar em nossos lares, em mais esta noite, com a presença dos nossos amigos protetores, em paz, com bênçãos de Deus a todos nós. Obrigado, Senhor. E fica o convite para a próxima semana, um novo tema dentro desse conjunto de temas chamado Conhecendo a Mediunidade. Muito obrigado.